Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente. Uma alegria saber que você e a sua família estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. É um privilégio para nós podermos estar aqui para glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de solicitar a você que compartilhasse esse link para que outras pessoas também possam acompanhar a leitura e o desenvolvimento desse estudo que será feito hoje pelo nosso irmão Pastor Eric. É uma continuidade dos estudos que ele está fazendo sobre o servir no Senhor, para a honra e glória dele mesmo. Nós vamos orar, colocando esse tempo diante do Pai, para que o Espírito venha nos revelar a sua própria palavra. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por providenciar tudo, Senhor, para que nós possamos transmitir esse culto, essa palavra, para que outras pessoas também possam ouvir um pouco mais daquilo que tu tens mostrado, trabalhado nas nossas vidas, na vida do pastor Eric, com relação ao servir cristão no Senhor, para a glória e o engrandecimento do próprio Cristo em nós, na nossa comunidade. Por isso te louvamos e te agradecemos por tudo que tu tens providenciado e tudo que tu tens preparado, e em especial nesse momento, e vamos ouvir a tua palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Gostaria de também ler o texto de João 17:3, que diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meus amados, nós às vezes estamos envolvidos com tantas coisas nesse mundo, mas a palavra de Deus diz que o que interessa é conhecer o nosso Deus, é conhecer a Jesus Cristo, o único que tem o poder de nos dar novamente a condição de estarmos diante do Pai. Boa noite, pastor Eric, tudo bem com você? Tudo certo? Vamos continuar hoje os nossos estudos sobre o servir cristão, é isso? Isso mesmo. Nós vamos continuar e vamos lembrar do texto base que nós lemos no primeiro estudo, que o título ficou como Servindo ao Senhor, e nós vamos continuar. Esse é o terceiro estudo onde nós consideramos sobre o serviço cristão. Então eu gostaria que o Hildo lesse, por favor, o Salmo 100. São 5 versículos que são muito profundos, né? Okay. Vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Isto. O Salmo 100, ele começa com esse chamado ao louvor, né? A exaltar ao Senhor. Quando ele diz celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, o Senhor não está estabelecendo um momento para isso, mas que a vida do seu povo seja de celebrar aquele que é o autor da salvação, não é? Sim. Então ele continua chamando o povo a adorar, usando o termo servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Essa é uma expressão que não só está circunscrita a um horário, a um momento de reunião da igreja,
mas a vida cristã. É uma vida que o Senhor nos chama a cada dia desfrutar na celebração de quem Ele é, o seu caráter. E a resposta coerente dos filhos de Deus é servi-lo. É uma resposta coerente. E como que muitos consideram que servir ao Senhor seja o momento especial, o ideal, é quando a igreja se reúne, é quando alguma coisa acontece, quando um diácono vai levar algum mantimento para uma pessoa. E, na verdade, o serviço cristão, ele não está restrito a isso. Não está a reunião da igreja, mas a vida do cristão como um testemunho vivo de serviço ao Senhor. Acredito também, Eric, que quando a gente testemunha do Evangelho de Cristo a outras pessoas, nós estamos a serviço do Senhor. Sim. Né? Ele agindo em nós através do Espírito Santo, Ele age e nós reagimos e nós estamos trabalhando. Não é só nessa questão pontual da comunidade fixa aqui da igreja em si, né? Exatamente. E aí você vê que no Salmo 100, o salmista está dizendo assim: sabei que o Senhor é Deus. Quem que é o Senhor? É o nosso Deus. E nós somos servos. Saber que o Senhor é Deus é submeter a soberania dele. E é responder, né, como você colocou, reagir à ação de Deus no nosso coração para que nós o sirvamos. Por quê? Porque Ele nos fez, porque dele somos, tudo dele, né? Uhum. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Somos dele. Então não há outra alternativa para um filho de Deus, senão, com alegria, servir aquele que o salvou. Isso me chama muita atenção, viu, Eric? Sim. E eu gosto de ressaltar isso também, porque se nós não fizermos isso com ações de graça, com alegria no coração, né, que para mim é um privilégio estar sendo usado por Deus para servir, né? Exatamente. O termo ações de graças mostra isso para nós, né? Quando o povo ia a Jerusalém e eles entravam no átrio, era a festa do culto a Deus. Agora, quando Jesus conversa com a samaritana, ele deixa bem claro que o verdadeiro adorador adoraria em espírito e em verdade. Não seria num local específico, mas a sua vida de adoração, né? Uhum. E o motivo é que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. O serviço cristão tem um detalhe importante, ele não acontece de maneira solitária. O Senhor nos deu a igreja para que, juntamente com outros irmãos, nós possamos servi-lo. E é nesse ambiente, que não é o ambiente físico, mas o ambiente de igreja, dos relacionamentos, da igreja reunida que adora ao Senhor também, sem dúvida, mas como igreja do Senhor, que está espalhada por todo mundo, é uma característica fundamental é que esses irmãos, eles, pelo seu testemunho, pela união, e nesse trato de Deus, né, onde um ferro afia outro, onde eu sou trabalhado no meu orgulho, para que possa servir ao Senhor de coração realmente, o Senhor diz que há uma bênção. A bênção do Senhor, conforme diz o Salmo 133, é de vida e é uma expressão muito bonita do orvalho que desce do Hermon, é uma expressão muito bonita do óleo precioso que desce sobre a cabeça, é o óleo da unção do Espírito Santo. E neste servir, nós somos trabalhados pelo Senhor. É um equívoco nós pensarmos que um servo, ele determina a maneira que ele vai servir. Ele se submete ao senhorio do seu Senhor para que sirva conforme a vontade do seu Senhor. E quando
neste trato da comunidade, quando nós servimos juntos e cada um vem de uma história, cada um vem de uma realidade, e a santificação do Espírito Santo em nossas vidas entra em ação para que os nossos temperamentos sejam tratados, para que haja disciplina do Senhor, como diz em Mateus, que nós sejamos disciplinados, todos nós temos as nossas falhas, mas o Senhor quer nos levar a servi-lo, de fato, debaixo desse senhorio, não é? É interessante que ontem mesmo aconteceu isso com a gente. Uhum. Não estava programado nada, né? Mas de repente o Senhor levou de uma forma que a gente fizesse uma visita a uma família muito querida, que a gente estava com saudade, e foi tão precioso a gente estar lá para nós, né? Uhum. Acredito que para eles também ficaram felizes, mas foi um momento que Deus levou a gente a fazer isso de uma forma leve, saudável e muito gostoso. E vocês foram e ministraram esse amor do Senhor Jesus, né? A palavra, e nós estamos servindo. Né? Houve uma troca muito, muito gostoso. É verdade. Olha o que diz o Atos 2, 42, 43, quando ali há um relato da igreja do Senhor Jesus, após a ressurreição, após o envio do Espírito Santo, e olhe o que havia no coração daqueles irmãos que estavam reunidos ali. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olhe que o Espírito Santo ele estava agindo de uma maneira tão forte, tão significativa naquela situação, naquele momento tão importante para a igreja, que havia tanto um temor em cada alma, quanto havia a operação de prodígios, de sinais, por intermédio dos apóstolos. Ali nós vemos no princípio dessa igreja a quantidade de pessoas salvas, porque o povo de Deus estava submetendo-se a esse senhorio, eles estavam preservando na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós somos esses canos que estão embutidos nas paredes, nós não vemos, mas ali corre a água. Se esse cano estiver entupido, a água não correrá, não fluirá como deve. Se as nossas vidas forem moldadas e trabalhadas pelo Senhor continuamente, nós seremos esse canal de bênção para a nossa comunidade, bênção para a comunidade exterior, ou seja, as pessoas que estão à volta, tanto do local de reuniões, quanto da nossa vizinhança, porque o temor do Senhor, o coração quebrantado, disposto a servir o Senhor da maneira que Ele quer, e aí nós veremos que esse servir ao Senhor com alegria transborda de tal maneira que as pessoas à nossa volta vão ser impactadas por isso. É uma condição fundamental, sine qua non, que o povo de Deus ele sirva com alegria. E servir com alegria não significa nós servirmos sorrindo o tempo inteiro. Significa que há uma compreensão, uma convicção tão grande da nossa salvação, da graça sobrenatural e tão, por nós, imensurável em nossas vidas, que nos leva a servir com alegria, mesmo em meio aos momentos de tribulação. E nós vemos que o apóstolo Paulo, nós vimos da outra vez, que o apóstolo Paulo, ele falando de si, ele não diz que esse servir é um status, sabe? Um status admirável. Não, ele vai colocar uma palavra muito, muito importante, e no texto eu quero abrir com vocês, no texto de Paulo, de 1 aos Coríntios, capítulo 4, que nós relembramos aqui, porque falamos da vez passada, que vai
nos dirigir a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que vai nos dirigir à ideia de que nós não somos voluntários, nós somos comissionados, servos de Deus arregimentados para um serviço do qual nós não temos do que nos gloriar daquilo que nós estamos fazendo, uma glória pessoal, mas a glória é devida ao Senhor. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele traz para aqueles irmãos da igreja de Coríntio esse entendimento sobre a palavra que ele usa ali para servos. Eu peço que o irmão leia, por favor. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesses recebido? Exato. Vamos já passar para o versículo 8 também? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. A reunião do povo de Deus ali, o servir uns aos outros, estava tão descaracterizado do modelo de Cristo que Paulo ele precisa exortar aqueles irmãos. E ele usa uma palavra para ele mesmo, né, dizendo desse servo que ele é, que é uma palavra chamada no grego de huperetes. É uma palavra que é derivada de dois termos, que um é remar e é uma posição sob, abaixo. E eu lembrei da outra vez aqui que os barcos, né, eles eram feitos com níveis de remadores, e huperetes é aquele remador do primeiro piso lá embaixo, que ele recebe respingo de suor, de urina, ele é humilhado ali porque ele está abaixo de todos, e eles não paravam para fazer alguma coisa, né, daquela função que eles estavam. E o apóstolo Paulo, depois que ele coloca essa palavra para ele mesmo, ele diz então para os irmãos: vocês acham que aquilo que vocês estão recebendo, que vocês receberam, é de vocês mesmos? Vocês estão se gloriando disso? Né? Vocês estão achando que vocês são fartos, são ricos, vocês estão reinando? E Paulo é duro naquele momento, porque havia um absurdo de orgulho deles em querer uma posição de senhorio e não de serviço, de destaque e não de servir aos irmãos. Então, ao invés de Paulo gritar uma palavra dizendo assim: olha, eu sou mais do que vocês, vejamos então o que ele diz no capítulo 4, versículo 12. 1 Coríntios 4, 12? Isso, aí pertinho, só seguir um pouquinho à frente. O 4:12. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Isso. Ele está dizendo assim: olha, nós nos afadigamos. Servir não é você se colocar numa posição de superioridade, mas você fazer como Jesus fez. Pegar a toalha, colocar na cintura, pegar o balde com a água e lavar pés dos discípulos. Como nós precisamos aprender no modelo de Jesus, que é o modelo do servo que, sendo Deus, ele se humilhou, ele tomou a nossa forma de homem e ainda mais se humilhou. Sendo servo, ele morreu a morte que era nossa, e assim ele se torna ali o modelo que nós precisamos ter, tanto de nós observarmos como entendemos que se Cristo é a nossa vida, é essa atitude. Mas eu sei que nós estamos num processo de santificação, e Deus está tratando comigo, está tratando com você, está tratando com todos nós aqui, não é? E será que os que buscam ser reconhecidos como ministros disso, daquilo, eles estão dispostos a descer ao andar de baixo? Estariam dispostos a ser reconhecidos não como elite,
mas como aqueles os quais o Senhor escolheu para humilhá-los, para servir a igreja. Somente aqueles que assumem a posição de servos de fato, e não de senhores da igreja, que trocam o estrelismo pelo serviço anônimo, pela toalha, esses são de fato os ministros de Cristo que Paulo está dizendo aqui. Agora, talvez você possa perguntar, como eu sirvo, como eu posso servir ao Senhor? Né? Será que lá na igreja eu não sei cantar, não tenho uma voz muito boa, não sei tocar? Como que eu posso servir ao Senhor? Nós já vimos que o servir não se restringe a um local e a um horário, mas faz parte integral da vida de um cristão. E, bom, se nós olharmos ali no Novo Testamento mesmo, de pessoas que serviram ao Senhor Jesus, andando com Ele, as mulheres mesmo, que serviram no ministério de Cristo, depois com os apóstolos também, outros irmãos que doaram a sua vida para servir, servindo de diversas maneiras, nós podemos parar e perguntar assim, bom, o que eu tenho recebido que de uma maneira muito prática eu posso servir ao Senhor? Então agora eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto das Escrituras que diz que Deus é o dono do ouro e da prata, não é? Uhum. Que Ele não carece de nós, Ele é dono de todas as coisas. Mas essas coisas estão sendo usadas por quem? Estão sendo usadas por nós. São dádivas do Senhor. Seja no aspecto intelectual, seja no aspecto de recursos de todo tipo de espécie. Eu tenho um bem que pode servir ao Senhor de alguma maneira. Eu tenho recurso financeiro que pode ser usado na obra. Então, eu me disponho diante do Senhor de maneira integral. O Senhor tem dado inteligência, tem dado conhecimento de uma determinada área. Agora mesmo, nós temos irmãos aqui que estão servindo. Você está nos vendo e nós temos irmãos aqui que estão atrás das câmeras, outros irmãos que prepararam, montaram as câmeras. A Maria Helena que está traduzindo em Libras. Isso é um recurso. O conhecimento de como operar um equipamento. Olha de quantas maneiras nós podemos servir ao Senhor. E não especificamente, por exemplo, aqui no culto. Eu posso servir ao Senhor quando eu auxilio uma outra pessoa que nem é cristã, mas que através do testemunho que você falou, Hildo, essa pessoa está glorificando ao Senhor, porque aquele que não crê olha e fala assim, bom, essa pessoa, ela não é só uma pessoa com pensamento de fazer um bem para o outro, não, tem alguma coisa diferente, porque ele tem uma maneira de servir diferente, né? Não quer nada em troca. É isso mesmo, e é fazer sem esperar, né, o retorno, né? Porque a gente sabe que o retorno é o Senhor que dá. Né? Exato. Então aí eu me disponho, eu disponho meu tempo, o recurso, seja qual ele for, e digo, Senhor, eu consagro ao Senhor. Não somente os dízimos e ofertas, mas a minha vida eu consagro ao Senhor. E aqui na nossa comunidade nós temos irmãos que não são formados, por exemplo, em operador de câmeras. Um dia eles se dispuseram e falaram, eu quero servir ao Senhor aqui. Nós temos irmãos que não são diáconos, mas servem. Nós nos levantamos bem cedo no domingo e às 7h30 nós temos um café da manhã. Há uma pessoa que prepara aquele café e ela não aparece na tela, mas ela está dedicando a sua vida a servir ali. E eu sei de que, por exemplo, essa irmã serve em outros momentos, porque ela tem a convicção que ela serve ao Senhor. E aí eu quero trazer o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, para enfatizar um outro aspecto. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Que dom é esse? Dom é dádiva. Foi dado por Deus. Ah, mas sou eu que estudo, que me dedico e aprender? Ok. E você deve fazer isso mesmo. Mas quem te dá a vida? Primeira coisa, quem nos dá a vida é o Senhor. O ímpio, ele pode não reconhecer, mas também a vida que ele vive, o ar que ele respira, tudo isso é dádiva, é dom de Deus. E muito mais a nova criatura deve ter a consciência disso. Servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Nós temos a nossa despensa em casa, não é? Então nós administramos a nossa despensa de acordo com as necessidades do mês para nós, tanto o que nós temos de recurso financeiro, quanto, por exemplo, da compra do mês. Nós vamos ali organizando, né, sendo bons dispenseiros, não gastando demais e tal. E aí o Senhor está nos ensinando que, como bons despenseiros da multiforme graça de quem? De Deus, nós sirvamos. Então, se alguém fala, sabendo que recebeu do Senhor, fale de acordo com os oráculos do Senhor, de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de quem? De Deus, que supre, para que em todas as coisas, quem seja glorificado? Deus. Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, que é a nossa vida, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Isso eu queria enfatizar um aspecto muito importante, né, desse serviço, uns aos outros, é que a minha pergunta é: qual a diferença do porteiro que trabalha aqui na igreja para o irmão que serve na recepção do culto dominical? Aí alguém pode perguntar: o outro, ele é remunerado para isso. Pode afirmar, um é remunerado e o outro não. Diante do nosso primeiro olhar humano, nós vamos avaliar assim: bom, o porteiro é remunerado, ele recebe só a remuneração da igreja, o outro não. Correto. Os dois são sustentados pelo Senhor. Qual deve ser o compromisso de um e de outro? Há diferença? Não deve haver diferença, porque um está servindo e o seu recurso financeiro vem de outro lugar. O porteiro recebe da igreja para trabalhar ali. Mas a responsabilidade, o compromisso em servir, deve ser o mesmo para um dos dois. Sabe por quê? Porque ambos foram comissionados. Ambos foram chamados para servir com o que ele tem na sua despensa. Então, enquanto um voluntário, ele diz assim: bom, se eu não estou muito disposto, não estou com tanta vontade, eu não vou. Ou então assim, não tem importância eu ter que chegar no horário, porque quem tem que chegar no horário é aquele que está sendo remunerado. É um pensamento totalmente equivocado. Porque se nós temos o nosso compromisso com o Senhor, eu vou dispor os meus recursos da minha despensa ao Senhor. É verdade que outros serão abençoados com isso, né? Mas eu estou fazendo isso ao Senhor. E aí, eu já caminhando para a conclusão desse momento, porque assim, nós podemos conversar, aplicar de várias e várias maneiras, mas nosso tempo não permite. Então eu gostaria de que nós fôssemos para Hebreus, a carta de Hebreus, aos Hebreus, na verdade, o capítulo 5, versículo 8, falando desta característica que distingue o servo do Senhor. Veja lá, por favor, meu irmão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, o próprio Jesus, enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, ele padeceu as dores, ele passou
por aquilo que nós passamos, inclusive porque a palavra diz que Ele pode nos socorrer, porque Ele sabe o que é a nossa realidade, né? O que é a nossa realidade. E Ele, na sua oferta a Deus, Ele ofereceu com clamor, com forte clamor, com lágrimas, com orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós precisamos aprender a obediência. Faz parte do trato de Deus nós aprendermos a obedecê-lo. Tanto eu quanto você, todos nós, ninguém está fora dos filhos de Deus, está fora dessa correção do Senhor. E é no trato que nós temos uns com os outros, nós vamos aprender na humilhação, a deixar a soberba de lado e expressarmos essa atitude característica do Senhor Jesus Cristo, que se doou, que se entregou por cada um de nós. Ele exorta os seus discípulos em um determinado momento, quando havia uma certa intriga ali, quem será o maior, quem que vai ficar à frente. Então ele diz, olha, aí no mundo as coisas são assim. Um quer exercer domínio sobre o outro, autoridade sobre o outro, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve, né, como o próprio Jesus fez. Pois qual é o maior, né? Quem está à mesa ou quem serve? E aí ele diz, os discípulos, ele responde com os seus discípulos, não é quem está à mesa. Então, olha, eu que estava à mesa, sendo o Senhor, eu tirei a toalha, servi, vocês aprendam com isso. Então, para nós encerrarmos, eu peço o Wildo que leia para nós Efésios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Efésios capítulo 5, do 17 ao 21. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, aqui nós voltamos ao tema do Salmo 100, né? Sujeitando-nos primeiramente ao Senhor e uns aos outros também no temor de Cristo. Só um detalhe que o versículo 18, na nossa tradução, né, comumente aí, traz enchei-vos do Espírito, mas a verdade é que nós somos cheios do Espírito, sendo cheios dele, sabe, é um transbordar que o Senhor vai derramando e nós vamos sendo cheios, cheios, cheios dele, e aí nós vamos servir ao Senhor com alegria, louvar de coração, celebrar ao Senhor com alegria. Esta é a obra da cruz em nossas vidas, dia a dia. Que o Senhor nos dê, por graça, que levemos o nosso morrer para que a cada dia a vida de Cristo se manifeste. Né? Amém. Amém. Que palavra maravilhosa, né, amados? É verdade. O Senhor é que maravilhoso. o Espírito Santo nos leve a ter esse comprometimento com alegria, com desprendimento, para que Ele mesmo venha trabalhar em cada um de nós, porque quando isso flui de dentro do Espírito, isso é leve, isso é gostoso. É verdade. Essa prática é uma alegria muito grande, é um privilégio para nós. Que o Espírito possa agir também na minha, na sua vida e também na sua vida, dessa forma, para que o nome dele seja engrandecido. Amém. Um grande abraço, irmãos, e até a próxima. Até.